Olá meninos, olá meninas do nono C. Nós vamos continuar nosso conteúdo de história depois que a gente falou sobre a crise de 1929. Tentar dar uma acelerada para a gente atingir o máximo de conteúdo possível. No centro de mídia tem um pouquinho da explicação sobre a Revolução Russa. Mas aí então eu vou seguir falando um pouquinho dos princípios do fascismo pós-crise de 1929. Poder total, poder autoritário e centralizador vai crescer na Europa pós-Primeira Guerra Mundial. Em alguns países, Espanha, Portugal, mas principalmente no país desses dois que estão na imagem. Aqui está o italiano Benito Mussolini e aqui o alemão Adolf Hitler, que se refere ao conteúdo então que a gente está vendo a partir de agora. Primeiro vamos para a Itália, que é o primeiro lugar que surge o fascismo. Eu costumo dizer que para você procurar uma mudança e uma transformação, ou seja, uma mudança de sistema, o país precisa estar passando por alguma dificuldade, por alguma crise, Essa crise aconteceu na Europa justamente pós Primeira Guerra Mundial por causa dos altos gastos que a guerra gerou e dos problemas econômicos que essa guerra gerou na Europa nesse contexto. E aí todo o desgaste econômico, dos gastos pós-guerra, da dificuldade dos países europeus de suprir essa crise econômica, gerou também um desgaste social, porque se economicamente o país está mal, socialmente as pessoas vão sentir isso, e é claro que a camada mais pobre sente muito mais. Então a Itália após a Primeira Guerra Mundial, que a Itália trocou de lado, se vocês reverem lá a minha videoaula da Primeira Guerra Mundial, a Itália troca de lado, estava do lado perdedor e termina do lado vencedor, mas perde muito economicamente com a guerra. Ela começa, a parte social, começa a se mobilizar em diferentes grupos, E próximo aí do ano de 1920, uma greve com mais de 2.000 trabalhadores reivindicava melhores condições trabalhistas, justamente porque ela tinha sido afetada por todo esse contexto da pós-Primeira Guerra Mundial. E aí nesse processo busca reformas para o país, reformas trabalhistas, reforma agrária, e acende o lado da esquerda italiana, O Partido Socialista e Comunista vai ser liderado por esse senhor aqui, Nicola Bombatti, então vai ser o líder do movimento socialista e comunista na Itália, tentando implantar as ideias baseadas nas ideias de outro italiano importante marxista, o Antonio Gramsci. E esses princípios da esquerda, o crescimento da esquerda, coloca a Itália numa situação de medo do crescimento e da ascensão comunista e socialista, como tinha acontecido na Revolução Russa. A Rússia implantou o socialismo com Vladimir Lenin, depois com Stalin. Grande parte da Itália não queria que isso se expandisse, se estendesse à Itália e ao restante do continente europeu. Aí vai surgir um movimento anticomunista, um movimento, se o comunismo e o socialismo se baseiam nas ideias do pensamento da esquerda, vai surgir o pensamento da direita, o pensamento fascista, liderado por esse senhor aí, Benito Mussolini, que queria combater as ações comunistas e socialistas. E aí eles começam a tentar eliminar todos os movimentos que representavam as ideias socialistas e comunistas que a gente falou agora há pouco sobre a liderança do Nicola Bombatti. E aí o Benito Mussolini e os fascistas vão começar a atacar os jornais que eram jornais lançados pelos socialistas, atacar os sindicatos, ir nos comícios da esquerda e começar com atitudes violentas, e vão fundar os chamados Camisas Negras. Os Camisas Negras, que é um movimento apelidado justamente porque todos vestiam essas camisas negras, e eles se referiam então aos princípios fascistas. Todos os fascistas eram chamados Camisas Negras. Os princípios fascistas têm uma retórica completamente populista, com a ideia de que a sociedade está em risco com seus valores. Os valores da sociedade tradicional e da moral estão em risco, e os velhos costumes que devem ser mantidos estão em risco. Então, os fascistas seriam o salvador da moral, o salvador da tradição, o salvador dos costumes, que eles lutariam contra a invasão dos princípios de uma ideia revolucionária, de transformação e de mudança. Essa seria uma ideia típica de qualquer tipo de governo que tenta implantar uma lógica fascista. Os valores fascistas, eu fui elencando algumas características que representam esses valores fascistas. Todo fascismo defende um sistema unipartidário, monopartidário, ou seja, a existência de um único partido, justamente para você não ter oposição, Um partido só o partido fascista, que é um partido extremamente nacionalista, se valoriza muito a ideia nacionalista, seria o partido único. Isso é uma característica importante das ideias fascistas. Então não gosta de conviver com oposição. Tem uma frase da Rosa Luxemburgo que diz que você sabe quando uma pessoa dá liberdade, quando ela dá liberdade para quem pensa diferente de você, que é o básico, porque dar liberdade para quem pensa igual é muito fácil. E um autoritário, seja fascista, seja comunista, seja
nazista, ele nunca vai dar a possibilidade de dar voz à oposição. Segunda característica, culto ao líder, colocar o líder acima de tudo, que é bem característico do fascismo, de Benito Mussolini. Desprezo aos valores liberais, qualquer tipo de liberdade, democracia. Desprezo às ideias de coletivistas, anarquistas, comunistas e socialistas. E uma ideia de expansão imperialista, de dominar os mais fracos, né, de conquistar territórios. A gente vai ver que o fascismo e o nazismo vão levar à Segunda Guerra com o intuito de implantar esses regimes em vários lugares do planeta. Vitimização de determinados grupos da sociedade, tentando colocar a sociedade contra alguém, é como se existisse um inimigo comum para o povo combater, seja o nazismo falando dos judeus, seja o fascismo falando dos comunistas, é como se tivesse algo que a gente está sempre sob ameaça. Estando sob ameaça, existe uma solução, a solução seria o fascismo. Até hoje, né, o comunismo é visto como uma ameaça, é usado como uma retórica de ameaça. Né? Então, os métodos dos políticos tradicionais, afirmando que incapazes, falando que a política tradicional é incapaz de levar à prosperidade, propondo uma mudança, exaltação dos valores tradicionais, mobilização de massa e controle total do Estado. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, como diria Benito Mussolini. O fascismo ainda se usou, além de perseguir muito os seus opositores, se usar da censura e usar da força física, se usou da relação entre religião e Estado. No Tratado de Latrão, o fascismo reconheceu a soberania da Igreja Católica, e ao reconhecer a soberania da Igreja Católica, a relação ficou forte. A Igreja Católica apoiou o fascismo de Mussolini, e Mussolini tornou o catolicismo religião oficial do fascismo italiano. Aqui está um exemplo, né, de uma oração famosa aí que vocês podem ler, que é rezado na Igreja Católica, que é o creio, mas é o creio adaptado ao fascismo. O Vaticano, que é o Estado Oficial Pontífice, né, da Igreja Católica, foi criado durante o governo de Benito Mussolini. E aí ele chega ao poder na chamada Marcha sobre Roma, em 27 de outubro de 1922, alegando ter uma ameaça. Os camisas negras, como vocês veem na imagem, caminham até Roma e conseguem chegar até Roma reivindicando o poder e conseguem dar um golpe, tirando então rei Vítor Emanuel III do poder e colocando na mão do Partido Nacional Fascista. E aí, muito pressionado, o Vítor Emanuel chama o Mussolini para o poder, mas automaticamente Mussolini vai se tornar então o governante. Ele vai conseguir dar um golpe, chegar ao poder e ser o grande governante da Itália. Tá? Então eu paro por aqui, uma representação de um filme aqui, A Vida é Bela, que fala um pouquinho da história do fascismo, dos campos de concentração. A gente vai relacionar com o nazismo, na próxima aula eu cito sobre o nazismo, e a gente fala um pouquinho do que aconteceu na Alemanha e na Itália ao mesmo tempo. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, e nos vemos então na próxima aula sobre o nazismo. Um abraço.